Olá a todos do canal Terror da Meia-Noite. Meu nome é Alberto Monteverde. Sou fazendeiro em Goiás e desde que me entendo por gente, trabalho com gado. Meu avô começou essa fazenda, meu pai a expandiu e eu segui o legado da família, fornecendo carne para a indústria alimentícia. A vida aqui é dura, mas sempre gostei da tranquilidade do campo, do cheiro da terra após a chuva, do som do gado pastando ao entardecer. No entanto, há uma noite em particular que mudou para sempre a forma como vejo a minha vida tranquila. Uma noite que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber. Tudo começou em uma madrugada abafada de verão. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, prometendo uma tempestade que nunca parecia chegar. Eu estava no galpão, verificando os registros de alimentação dos animais, quando ouvi um som estranho vindo do pasto. Um som que nunca tinha ouvido antes. Algo entre um rosnado e um gemido baixo. Meu primeiro pensamento foi que algum animal selvagem tinha entrado na propriedade. Peguei minha lanterna e meu rifle e saí para investigar. O ar estava carregado de um cheiro metálico, quase como sangue fresco, mas misturado com algo podre que me embrulhou o estômago. Enquanto caminhava pelo campo, a sensação de que algo não estava certo só aumentava. O som continuava, mais alto e mais próximo, mas quando iluminava com a lanterna, não via nada além de sombras das árvores balançando com o vento. Até que, ao chegar perto de um dos currais, vi uma figura se movendo entre o gado. Parecia um homem, mas estava agachado, quase como um animal, e estava atacando um dos bois. O cheiro de sangue ficou mais forte, e pude ouvir o estalar dos ossos do pobre animal sendo triturados. Minha mão tremeu no rifle, mas consegui apontar a lanterna diretamente para a figura. Foi então que o vi de perto. O homem, ou o que restava de um homem, estava coberto de pelos grossos, as mãos transformadas em garras, os olhos refletindo a luz da lanterna como os de um animal noturno. Seu rosto era uma mistura grotesca de traços humanos e bestiais, a boca cheia de presas que brilhavam com o sangue fresco do gado. A criatura levantou a cabeça e me encarou, soltando um rosnado baixo e ameaçador. Meu sangue gelou e, por um momento, fiquei paralisado de puro terror. Aquela criatura não era apenas um animal, era alguém que eu conhecia. Reconheci os olhos do meu empregado, o Joaquim. Ele trabalhava para mim há anos. Um homem quieto, trabalhador, que nunca causou problemas. Mas agora, ali na minha frente, ele era algo saído de um pesadelo. Sem pensar, gritei seu nome, como se aquilo pudesse trazê-lo de volta, como se pudesse reverter a transformação. Mas a criatura apenas rosnou mais alto, a voz um misto de dor e raiva, como se a humanidade dentro dele estivesse lutando para emergir. A lua cheia rompeu as nuvens naquele momento, iluminando tudo com uma luz pálida e reveladora. A criatura se contorceu, como se a própria luz causasse dor. Então, num último ato de desespero, largou o boi morto e correu para a escuridão da floresta, desaparecendo entre as árvores. Eu fiquei lá, imóvel, com o rifle ainda apontado para onde ele havia sumido, o coração batendo tão forte que pensei que fosse desmaiar. O cheiro de sangue, o som da respiração ofegante do gado e aquele rosnado infernal continuavam ecoando na minha mente. Na manhã seguinte, Joaquim não apareceu para o trabalho, nem no dia seguinte, nem nunca mais. Perguntei sobre ele na vila, mas ninguém sabia de seu paradeiro. As histórias começaram a circular, histórias sobre lobisomens que os antigos contavam para assustar as crianças. Mas eu sabia que não era só uma história. Eu vi o que vi, e desde então, nunca mais fui o mesmo. As noites na fazenda ficaram mais longas, o silêncio mais pesado, e sempre que a lua cheia se ergue no céu, sinto aquele cheiro de novo, aquele cheiro de sangue e podridão, e fico à espera. Porque sei que um dia, o que restou de Joaquim vai voltar, e dessa vez, talvez não seja só o gado que ele venha caçar. Olá, terror da meia-noite, espero que goste deste meu relato que tenho a contar. Bem,
Eu nunca pensei que um simples acampamento em família pudesse se transformar em um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Meu nome, Stephanie, com 15 anos, estava animada para passar um tempo com meus melhores amigos, Guilherme e Arthur, na floresta. Guilherme, com 16 anos, sempre liderava nossas aventuras, e Arthur, com 14, era o mais corajoso quando se tratava de explorar o desconhecido. Nossos pais estavam ocupados montando as barracas e organizando o acampamento. Então decidimos aproveitar o tempo para explorar os arredores. A floresta era densa, com árvores altas que bloqueavam a luz do sol, criando um ambiente sombrio e misterioso. Enquanto caminhávamos, o ar estava pesado, como se carregasse o cheiro de algo que não deveríamos encontrar. Depois de algum tempo, nos deparamos com algo que não esperávamos, uma clareira, onde uma espécie de lixão abandonado se revelava. Era uma visão surreal. Pilhas de objetos velhos e esquecidos, cobertos por anos de poeira e sujeira, estavam espalhadas por toda parte. Havia móveis quebrados, eletrodomésticos enferrujados, bonecas antigas com os olhos faltando, e até mesmo roupas rasgadas penduradas em galhos como se tivessem sido deixadas para secar décadas atrás. O lugar exalava um cheiro nauseante de decomposição e mofo, como se o próprio tempo tivesse se apodrecido ali. Guilherme, sempre curioso, sugeriu que explorássemos mais a fundo. Arthur e eu trocamos um olhar de hesitação, mas a curiosidade acabou nos vencendo. Começamos a vasculhar o lixão, encontrando objetos estranhos e perturbadores a cada passo. Em meio a pilhas de detritos, encontramos uma velha mala de couro, meio enterrada no chão. Ela estava fechada com um cadeado enferrujado, mas Guilherme, determinado como sempre, encontrou uma pedra e quebrou o cadeado. Quando a mala se abriu, um cheiro horrível escapou, como se algo morto estivesse guardado ali por anos. Dentro, havia fotografias antigas, cobertas de manchas escuras. As fotos mostravam uma família, um homem, uma mulher e 2 crianças, mas as imagens estavam deformadas, como se tivessem sido queimadas parcialmente. De repente, Arthur, que estava mais afastado, nos chamou. Ele estava ao lado de uma grande pilha de lixo, onde havia encontrado algo ainda mais perturbador. Era uma espécie de altar improvisado, feito de ossos de animais e velas derretidas, com símbolos estranhos desenhados ao redor. No centro do altar, havia uma boneca de porcelana, parcialmente quebrada, com um olhar vazio e assustador. O silêncio que se seguiu foi esmagador, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Um vento gélido passou por nós, fazendo as árvores sussurrarem, e o céu, que antes estava claro, começou a escurecer rapidamente, como se uma tempestade estivesse se formando. Foi então que ouvimos um som baixo e gutural, quase como um gemido, vindo de dentro do lixão. Guilherme, tentando manter a calma, sugeriu que voltássemos para o acampamento, mas antes que pudéssemos nos mover, algo começou a se arrastar entre os destroços. Era uma sombra, uma figura indistinta que se movia lentamente em nossa direção, arrastando o que parecia ser um pé mutilado. O cheiro de podridão se intensificou, quase insuportável. Arthur gritou para corrermos, e nós o fizemos, sem olhar para trás. O som de algo nos perseguindo, se arrastando e gemendo, parecia cada vez mais próximo. Quando finalmente chegamos ao acampamento, nossos pais notaram nossa expressão de pânico, mas nós simplesmente não conseguimos explicar o que havíamos visto. Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir. Cada som na floresta parecia amplificado. Cada sussurro do vento nos fazia saltar de medo. Guilherme tentou fingir que estava tudo bem, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Arthur, geralmente o mais corajoso, estava encolhido em seu saco de dormir, tremendo. Eu não consegui esquecer aquela figura,
Aquela sombra que parecia nos seguir mesmo após termos deixado o lixão. Desde aquele dia, prometemos nunca mais falar sobre o que aconteceu. Mas eu sei que todos nós, mesmo anos depois, ainda sentimos que algo nos observou naquela floresta, algo que nunca nos deixou completamente. E à noite, às vezes ainda ouço aquele gemido, vindo de algum lugar profundo na escuridão. Nunca vou esquecer aquele fim de semana. Eu, Eduardo e Vitor éramos inseparáveis desde a infância. Crescemos juntos, compartilhando segredos, aventuras e a insaciável curiosidade que sempre nos levava a explorar lugares novos, geralmente escondidos dos adultos. Naquele dia, tínhamos apenas 13 anos e nossos pais nos levaram a um clube para passar o fim de semana. O lugar era enorme, cercado por uma mata fechada e cheia de trilhas pouco exploradas. Foi aí que, enquanto brincávamos longe dos olhos atentos dos nossos pais, avistamos uma casa abandonada entre as árvores. O que deveria ser apenas mais uma de nossas aventuras, acabou se tornando nosso pior pesadelo. Ao nos aproximarmos da casa, um cheiro estranho tomou conta do ar. Uma mistura de mofo com algo mais acre, talvez podridão. As janelas estavam quebradas e as portas, parcialmente abertas, balançavam levemente com o vento, produzindo um rangido que parecia ecoar por toda a mata. Eduardo, sempre o mais curioso, sugeriu que entrássemos. Vitor hesitou, mas, motivado pelo nosso entusiasmo, concordou. Ao cruzarmos a porta de entrada, uma sensação gelada percorreu minha espinha. O ar dentro da casa era denso, pesado, como se estivéssemos entrando em um lugar onde o tempo havia parado. O cheiro de mofo era quase insuportável e parecia piorar à medida que avançávamos. O interior da casa estava em ruínas. O chão de madeira rangia sob nossos pés e as paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se a umidade tivesse corroído a estrutura ao longo dos anos. Havia móveis velhos e cobertos de poeira, como se ninguém os tivesse tocado em décadas. Em cima de uma mesa, havia fotografias antigas, amareladas pelo tempo, mostrando uma família que parecia ter vivido ali há muito tempo. As expressões nas fotos, no entanto, eram estranhamente apagadas, como se o tempo tivesse devorado as feições daqueles que estavam nelas. A cada passo que dávamos, o silêncio da casa era interrompido apenas pelos rangidos do chão e pelo som distante de algo que não conseguíamos identificar. Enquanto explorávamos a sala principal, Vitor notou uma escada que levava ao porão. O cheiro que vinha de lá de baixo era ainda mais forte, como se algo estivesse apodrecendo nas profundezas da casa. Eduardo, sempre destemido, desceu primeiro, e eu o segui logo atrás, enquanto Vitor, visivelmente nervoso, hesitou antes de nos acompanhar. O porão era um lugar escuro e claustrofóbico, iluminado apenas por uma fraca luz que vinha de uma pequena janela suja. Lá embaixo, encontramos caixas velhas e objetos espalhados pelo chão, mas o que realmente nos assustou foi um armário antigo, trancado com um cadeado enferrujado. Eduardo, decidido a abrir, encontrou uma ferramenta entre os destroços e, com esforço, quebrou o cadeado. Quando a porta do armário se abriu, um frio glacial percorreu o ambiente. Dentro, havia uma boneca antiga, com os olhos de vidro fixos e uma expressão assustadoramente realista. O cheiro de podridão era mais forte ali, como se emanasse da própria boneca. De repente, ouvimos um som abafado, como um sussurro vindo de dentro do armário. Vitor soltou um grito e começou a subir as escadas, mas eu e Eduardo ficamos paralisados, incapazes de nos mover. A boneca, que antes estava imóvel, virou a cabeça lentamente em nossa direção, seus olhos de vidro refletindo o pouco de luz que havia no porão. Foi o suficiente para nos fazer correr. Corremos para fora da casa, sem olhar para trás, sentindo o coração bater descontroladamente. Quando finalmente nos afastamos o suficiente, paramos para recuperar o fôlego. Eduardo, pálido, tentou falar, mas as palavras não saíam. Vitor,
com o rosto coberto de lágrimas, jurou nunca mais voltar lá. Eu, por outro lado, sabia que o que quer que estivesse naquela casa não nos deixaria em paz. Desde aquele dia, todos nós sentimos como se algo estivesse nos observando, como se a sombra daquela boneca nos seguisse para onde quer que fossemos. E à noite, no silêncio do meu quarto, às vezes ainda ouço aquele sussurro, me chamando para voltar.